Espião Record, com o apoio BetClick. Olá, segunda jornada da Liga Portugal BetClick, segundo Espião Record, o novo programa do Record em parceria com o Goalpoint, com o apoio da BetClick. Estamos aqui para olhar para os jogos da segunda jornada, que vai se espalhar para este fim de semana. Começa amanhã com o Casa Pia Sporting em Rio Maior, sábado teremos o Benfica Estrela da Amadora, domingo o Fogo Porto Farense. Pedro Ferreira, da Goalpoint, esteve a olhar para os números da jornada anterior, esteve a olhar para o que é que os grandes fizeram na estreia, sendo que Sporting e Fogo Porto venceram com muito sofrimento e Benfica, como nos recordamos, perdeu também com sofrimento naturalmente maior, imagino eu. Pedro, olhamos para os jogos desta semana, se calhar começamos para olhar para o Casa Pia Sporting. O que é que o Casa Pia Sporting nos pode trazer, olhando para aquilo que Casa Pia fez na primeira jornada, que venceu em Faro por 3-0, e aquilo que o Sporting fez também com o Vizela, com aquele golo de Paulinho no último segundo, do último segundo de compensação, que deu a vitória por 3-2. Olá, Sérgio. Eu estive de facto a espiar esta jornada com atenção. Agora tem outro gosto, porque com o futebol a correr há muito mais curiosidades para trazer, além das que trazemos aqui. Convém recordar também que agora o Record tem sempre a seguir aos Jogos dos Grandes, na edição impressa do dia seguinte, os jogos analisados em 5 factos Espião Record, o que também ajuda a compreender os jogos à luz dos números que nós identificamos. E a primeira jornada foi espetacular, em termos de golos, em termos da quantidade de lances ofensivos que as equipas nos ofereceram. Os 3 grandes, a cada um à sua maneira e com desfechos diferentes, tiveram de facto sofrimento. Se fosse sempre assim, tínhamos uma liga competitiva ao nível da Premier League. Eu penso que esta jornada se vai inverter um bocadinho, e vamos já começar pelo jogo do Sporting já a seguir, mas se na jornada anterior o Sporting arrancou em casa com o Vizela, com quem só tinha um histórico de triunfos que quase fez perigar, e o Porto e o Benfica tinham esses sim deslocações que por vezes se revelam complicadas, como acabou por acontecer sobretudo no caso do Benfica. Esta jornada acontece o inverso. O Sporting vai visitar um terreno onde o ano passado protagonizou um verdadeiro thriller da Liga. Quem já não se recordar, este Casa Pia Sporting ficou 3-4. Um jogo que teve incluído... Pedro, peço desculpa interromper-te, com um detalhe que eu acho que pode fazer diferença. Estamos a falar de falaste do terreno. Curiosamente, o terreno não é o estádio do Casa Pia, mas vai ser Rio Maior o jogo. Eu não sei se isso tem alguma influência, nomeadamente na ausência de... às vezes as pessoas falam da importância de jogar em casa, até pelas referências visuais que os jogadores que estão habituados ao estádio têm. Muitas vezes é importante na forma como se colocam no espaço, como entendem onde é que estão em campo, é mais rápida essa percepção. Jogar em Rio Maior, o estádio está cheio, mas é um estádio com cerca de 7 mil lugares, com pista, também um estádio que tem as pessoas, a pista chama-se Susana Feitor, tem as pessoas que ficam um bocadinho mais longe do relevado. Pode condicionar ou não, pode mudar isso também de alguma forma, e isso é difícil de contabilizar nos números, digo eu. Não é? Sim, isso já me estás a convidar a entrar no território do achómetro, ainda por cima de uma forma mais perigosa, porque eu nunca fui jogador de futebol profissional, para bem do futebol, e portanto não te sei confirmar se de facto essas mudanças... Um grande talento, tenho certeza. Perdeu-se um retrocesso na história do futebol, felizmente, mas estádio esse que tu referiste, onde jogou a equipa B do Sporting quando foi relançada aqui há uns anos, uma equipa que teve grandes jogadores como João Mário, como Yuri Medeiros e outros no seu plantel. Eu acredito que para o Casa Pia a situação já não seja propriamente uma novidade, porque já o ano passado jogou fora de casa e não foi isso que impediu o Casa Pia de protagonizar uma liga bastante interessante. E no caso específico do Sporting, o jogo foi no Estádio Nacional, de protagonizarem um jogo bastante animado, apesar de, por exemplo, ser um estádio que normalmente não tem um relevado nas melhores condições, e não foi isso que impediu, inclusive, o Trincão de marcar um imprevisto hat-trick. Portanto, em defesa do Estádio Nacional, que é um estádio que me é especial desde a final da Taça de Portugal de 1991, do Beira-Mar com o Futebol Clube do Porto. O estádio, o relevado do ano passado era novo, e era um relevado até bastante bom. Claro. O próprio estádio era mais fora do estádio do que o relevado do que lá dentro.
Exato, mas eu penso que esse fator, sobretudo no início da época, não terá muita influência. O que poderá ter uma influência, sim, é o estado em que as equipas arrancam o campeonato. E eu penso que o Sporting vai ter a sorte ou o azar de encontrar uma equipa que começou muito bem o campeonato mais uma vez. E vamos puxar já aqui a informação que recolhemos. Os Gansos venceram concludentemente em Portimão com 3 golos sem resposta, e fizeram 15 remates, o que é um sinal de saúde que apenas o Rio Ave conseguiu ultrapassar nesta jornada, para lá dos grandes, claro. Mas o Rio Ave, convém recordar que jogou frente aos Chaves em superioridade numérica durante a maior parte da partida, portanto o Sporting vai encontrar certamente um rival disposto a dar-lhe pelo menos tantas dificuldades como deu o ano passado. O Sporting da primeira jornada, o que é que nos deixou para lá do susto que provocou aos seus adeptos, com aquele adormecimento ou incapacidade que talvez seja comatada já nos próximos jogos, sobretudo no meio campo, de segurar o jogo, com as consequências que se viu. O Sporting teve, por outro lado, uma saúde ofensiva e de circulação de bola que não surpreende no Sporting de Ruben Amorim, mas que talvez não fosse esperada tão rapidamente logo na primeira jornada. Nós decidimos destacar aí 2 números. Um deles é os golos esperados criados pelo Sporting, 2.1, que foi o terceiro maior registro da primeira jornada. Já vamos descobrir outros que ficaram à frente, mas o Casa Pia ficou muito perto, porque ficou em quinto com 1.6, portanto aqueles 3-0 não foram uma surpresa, e não foram uma surpresa também por influência de um jogador que decidimos destacar aqui, que é o Paulo Roberto, um jovem de 23 anos médio que veio do Vila Nova no Brasil, um exemplo, como muitos, que poderá confirmar o acerto que o Casa Pia tem tido em descobrir talentos imprevistos, digamos assim, que depois... Uma equipa com olho, sim, claramente, um clube com olho. Olho e com espião, porque eles trabalham muito esta área também, isso eu tenho essa informação. O Pablo saltou do banco aos 56 minutos e não só fez um golo, como até ao final do jogo não falhou um único passe nos 18 que fez, portanto teve uma estreia de arma secreta fantástica, um bocadinho como o Aranda no Famalicão. E portanto é um jogador a ter em conta para ver o que é que vai dar em termos de seguimento já amanhã frente ao Sporting. O Sporting, que na antevisão nós tínhamos destacado como a equipa que tinha tido mais posse no fecho da temporada anterior, também começou nesta jornada como a segunda equipa com mais ações com bola. Só o Braga ultrapassou o Sporting, e isso também é natural, não só pelo ascendente do Braga, mas pelo facto do Braga ter tentado lutar contra a adversidade frente ao Famalicão sem sucesso. Mas destas 786 ações que o Sporting somou, 55 foram realizadas dentro da área do Vizela, e esse foi o máximo da jornada. Aqui teve muita influência o Gyökeres, que terminou o jogo com 20 ações dentro da área do Vizela, que foi um recorde da era Amorim. Nenhum outro avançado conseguiu somar tantas ações dentro da área num jogo ao serviço de Ruben Amorim. Gostei muito de Gyökeres neste jogo. Achei que é aquilo precisamente que o Ruben Amorim precisava. E já agora vou fazer um bocadinho de advogado do diabo. Falou-se muito do facto do Sporting ter permitido o empate ao Vizela, mas acho que mais uma vez analisamos sempre a partir do fim, que é como o jogo chegou àquele ponto. Apontámos erros ao Sporting, que os houve, é verdade, mas eu creio que o Vizela não fez assim tanto como isso para marcar aqueles 2 golos, na minha opinião. Acho que acaba por marcá-los muito próximos um do outro. O jogo partiu-se num certo momento, mas não acho que o Sporting tivesse jogado tão mal na segunda parte como se pintou, mas isso foi a minha opinião e não tenho nenhum número para suportar isso. Olha, eu tenho um número que te pode... Eu estou a perceber o que tu estás a dizer e concordo, no sentido que também considero que o Vizela não fez tanto para justificar aquele tremer do resultado como... Agora, o Sporting de facto abrandou ou perdeu a capacidade para manter o ascendente sobre o Vizela durante boa parte, e um indicador disso é que o Gyökeres
terminou a partida como o mais rematador, com 4 remates, mas essa conta fechou logo aos 27 minutos. Ou seja, ele continua a fazer um ótimo jogo, continua a ter ações dentro da área, inclusive ganha um duelo aéreo que depois permite o golo do Paulinho na sequência dessa jogada, mas o Sporting não manteve um ascendente sobre o adversário e foi permitindo que o Vizela, mesmo sem a capacidade, por exemplo, do ano passado, que o Vizela já o ano passado provocou grandes dificuldades ao Sporting, o Sporting só ganhou nos descontos com o penalti do Porro, mesmo sem brilhar, foi aproveitando as abertas, digamos assim, que foram erros defensivos, mais do que consequência de uma reação do Vizela muito pronunciada. Aí estou de acordo contigo. Posso só, eu acho que não tens números deste jogador, que ele jogou muito pouco tempo, foi o Jardel Silva do Vizela, que entrou aos 83 minutos, jogou aqueles 7 minutos mais os 8 de descontos, e eu gostei muito desse jogador, do Jardel Silva. Ele sacou 2 amarelos, pelo menos, Coates e outro jogador de Sporting, fez muitas ações interessantes, muito forte na profundidade. Eu achei muito interessante, foi a Jogai. Jogai e Coates viram amarelos, faltas sobre o Jardel Silva, e foi um jogador que depois do 2-2 conseguiu deixar o Sporting sempre em sentido, e é um jogador que eu tenho curiosidade em seguir com mais atenção e com mais tempo na próxima jornada, nos próximos jogos, se puder vou fazê-lo. Olha, este aqui é rápido no espião. Eu, enquanto tu falavas, já fui buscar os dados dele. Ele jogou poucos minutos, de facto, não é? Jogou apenas 14 minutos, fez um remate enquadrado, fez apenas 2 passos, mas não falhou nenhum. Tocou 10 vezes na bola, ganhou 2 duelos. Sofreu 2 faltas, que eram amarelo, pelo menos. Exatamente, sofreu 2 faltas, que foi quase o máximo de jogo, o máximo de jogo foi 3, partilhado por 3 jogadores. Em tão pouco tempo, são números interessantes, não são? Sim, em 14 minutos, certamente, até porque, pegando no número 14, eu posso dizer ontem que o Haaland, na final da Supertaça, em 90 minutos, tocou 15 vezes na bola, o que isso sim é um pouco preocupante para a ideia de jogo do Guardiola nestes jogos mais complicados, mas isso é outro tema, é outro espião. Eu não sei se isso foi o recorde do Haaland, mas acredito que ele possa já ter feito isso e a marcar 3 golos. Pai, já deu menos toques a marcar 3 golos, exatamente, isso é verdade. Não sei se queres passar para o jogo seguinte. Temos o Benfica. Vamos, portanto, no sábado, não é? É o dia exatamente. do Amadora, 8h30 da noite de sábado. O Benfica que vem de uma derrota no BS, uma derrota, um jogo com muitas peripécias. É um daqueles jogos também que o Benfica obviamente perde, que se calhar um jogo repetido com as mesmas incidências, dificilmente o Benfica voltaria a perder o jogo pela forma como aconteceu. Houve as mexidas de Schmidt que deram que falar, a mexida sobretudo, quer depois da expulsão de Musa, quer aquela tripla substituição já perto do final, quando o Benfica estava em vantagem. O que é que o jogo do Boa Vista, com o Boa Vista, diz sobre este Benfica e o que é que nos pode, que porta nos pode abrir para o jogo com a Estrela Amadora de sábado? Olha, de facto, as coisas correram mal ao Benfica, apesar de, como nós destacamos ali, caindo logo no primeiro ponto, ter sido a segunda equipa da jornada que criou mais golos esperados, ou seja, que criou situações de remate em que a expectativa de golo somava um número mais elevado, neste caso 2.2 golos. O Benfica acabou por marcar os 2. Qual é que foi o primeiro agora? Foi o Rio Ave, muito à custa, obviamente, do ascendente que teve sobre o Chaves. Sim. Exatamente, aí eu até ponho de parte esses jogos, houve 2 jogos assim, mas o Benfica acabou por ser, em condições normais, o líder nesta variável, o que quer dizer que o Benfica criou situações, e todos nos recordamos de quais, inclusive teve 2 bolas no ferro, para resolver o jogo. Mas já agora, só um à partezinho, para as pessoas que o conceito de golos esperados nem toda a gente percebe. A bola no ferro por si só não é necessariamente um golo esperado muito alto, pois não, porque o remate pode ter sido feito de uma situação muito difícil, não é? Não, aliás, porque, por exemplo, a situação que o Rafa executou tinha uma execução tão difícil que a expectativa de golo desse remate era 0.04. Portanto, assim como a do Neres, por exemplo, as 2 bolas à trave têm muito pouco peso neste número que eu estou a dizer aqui. Há uma terceira, mas era no lance do golo de Rafa também, portanto, aí quase nem conta como... O remate do Neres também é de fora da área, portanto tem uma expectativa de golo baixa, mas estamos a falar mais de outros lances que contribuíram
para este pecúlio, sendo que, e saltando já aí para os 75% que nós destacamos, 75% destes 2.2 foram ou remates do Rafa ou nasceram de passes para finalização que o Rafa ofereceu aos colegas. Portanto, ele foi realmente o dínamo do Benfica neste jogo. São extraordinários, Rafa, assim, nesse jogo. Sim, sobretudo até porque depois o Benfica perdeu cedo, fruto das circunstâncias, o Di Maria. Portanto, o Di Maria já tinha recolhido os frutos do bom jogo que o Rafa estava a fazer, com um gol de PlayStation que é só de encostar, e portanto foi de facto um jogo, talvez o jogador do Benfica que menos merecia ter perdido, e um jogador que até estava a precisar desta reação, porque se vinha questionando desde a época passada o seu rendimento, e aqui teve um sinal afirmativo. Portanto, o Benfica de facto também te digo que, até pegando naquele tema inicial da espetacularidade da jornada, provavelmente se este jogo tem ocorrido mais dentro da temporada, o Boa Vista talvez não fosse tão ambicioso como foi no final, em busca da vitória, porque por vezes a contagem dos pontos e os empates bons para a classificação têm mais peso quanto mais avanças na jornada. Eu penso que isso aconteceu em vários... A vitória caiu um bocadinho no colo do Boa Vista, isto é, o Boa Vista procurou muito o empate, claro, e conseguiu o empate. A partir do momento que conseguiu o empate, a vitória foi uma perda de bola do Benfica, de Bá, e a partir daí, quer dizer, os jogadores do Boa Vista foram quase obrigados a serem contra-ataque naquele lance do lado do Ozanic com o Odisseias. Eu penso que no momento em que acontece o golo, e isso inclusive estava a ser referido na transmissão televisiva, no momento em que acontece o golo do Boa Vista, o jogo já estava completamente partido. Podia cair para qualquer lado, porque estava claramente um daqueles jogos que de repente uma das equipas vai cometer uma falha e a outra aproveita. Parecia que o Benfica estava mais decidida em ir em busca da vitória. Eu penso que a fase em que o Boa Vista esteve melhor ou mais objetivo e ambicioso em procurar foi exatamente logo a seguir à expulsão, em que marca logo a seguir e em que mostra: nós queremos discutir o resultado, não queremos perder o jogo. Essa consequência tem esse mérito. Depois, obviamente, o terceiro golo surge já na fase de jogo muito partido e de um Benfica completamente balanceado para tentar ainda reconquistar a vitória. Aliás, o próprio lance demonstra isso, não é? Todos os dias que um jogador consegue partir assim bem até atrás da linha de meio campo, completamente isolado, em direção à baliza. Esse sim, um golo com expectativa de golo altíssima, não é? Porque de facto o jogador não tem ninguém pela frente. O XG desse lance é quanto já agora? Olha, consigo-te confirmar isso aqui no instante. Deixa-me só ver. Deixa estar. Se for uma coisa muito chata, deixa estar. Daqui a bocado diz-me quando eu estiver a falar de outra coisa. Ora bem, o golo do Bozanic teve 0.61. Isto é mais ou menos o mesmo de um penalti. Um bocadinho menos que um penalti. Um bocadinho menos porque o remate é feito um bocadinho antes da zona de penalti. Mas é isso. E portanto, aqui voltando ao Benfica Estrela, um jogo que por acaso podemos ter ideia que já não acontece há muitos anos, mas aconteceu o ano passado na Taça da Liga. Aliás, o Benfica teve o Benfica ganhou fora 3-2, ganhou fora 3-2. Agora o jogo é na Luz, e na Luz de facto o ascendente do Benfica é brutal. O Benfica ganhou 88% dos jogos contra o Estrela. O resultado típico é um 2-0, aconteceu 5 vezes. E o Estrela revelou de facto fragilidades grandes nesta primeira jornada. Foi o emblema que somou menos remates, apenas 5 na primeira jornada, mas tal como o Chaves, que foi o segundo pior, digamos assim, também jogou reduzido a 10 jogadores. Até teve uma reação interessante contra o Vitória na segunda parte, e até poderia ter tido mais sorte, mas de facto não produziu o suficiente para sequer ameaçar mais a baliza do Varela. Teve uma particularidade que eu considerei interessante, que foi esta taxa de eficácia nos duelos aéreos, que por vezes eu acredito que isto na Amadora há de ser um predicado mais interessante do que propriamente no Estádio da Luz, mas que não deixa de ser interessante este Estrela recém-chegado à Liga ter jogadores que lhe permitem ganhar, por exemplo, 10 em 16 duelos,
pode ser algo interessante em alguns momentos do jogo, sobretudo para uma equipa que vai à luz provavelmente tentar que um contra-ataque ou uma bola parada, um canto. Podemos esperar muito bater na frente à espera de uma segunda bola, por exemplo? Sim, eu penso que sim, porque de facto o Estrela o Benfica, obviamente, vai cair em cima do Estrela bem cedo para tentar corrigir já o que aconteceu na primeira jornada. Tem os números que fundamentam essa ambição. O Estrela traz fragilidades a confirmar na luz. Se de facto são efetivas, o Vitória também não vivia um bom momento depois da eliminação, mesmo assim conseguiu vencer, embora tangencialmente. É um jogo de claro favoritismo para o Benfica. Eu diria que se o Benfica não conseguir vencer este jogo, então aí há sinais de crise, e não acredito que isso vá acontecer. Crise à segunda jornada se o Benfica não vencer o jogo. Sim, porque de facto este é um jogo de uma expectativa de vitória do Benfica. Eu não vi as probabilidades, mas é elevadíssima. O mesmo vai acontecer com o jogo que vamos apresentar a seguir, obviamente. Sim, mais uma equipa que foi promovida este ano, tal como o Estrela Amadora. O Farense começou a liga de pé esquerdo, diria um grande pé esquerdo, e ao contrário do Estrela Amadora não tem sequer a desculpa de ter jogado inferioridade numérica muito, muito tempo. Não? O Estrela Amadora teve um jogador expulso, Miguel Lopes, aos 20 minutos, num lance até difícil de analisar, porque eu tive algumas dúvidas no lance. O Farense foi mais limpinho, os 3-0 que levou em casa do Casa Pia. Espera-se mais facilidades para o Fogo do Porto do que em Moreira de Cónegos, de certeza, não? Sim, o Porto tem um jogo de características semelhantes com o Benfica, que o Benfica tem com o Estrela. Vai apanhar uma das equipas que sobe, que subiu à primeira divisão, neste caso uma equipa que até teve há bastante menos tempo na Liga, com a qual se cruzou em 2021, e o jogo acabou por 5-1 a favor do Porto, e portanto, se a isso somarmos o facto do Farense de facto não ter deixado bons indicadores, nós destacamos aqui este número 15, que são os 15 remates que o Farense permitiu, que foi o pior total entre as equipas que ou não defrontaram os grandes ou não tiveram expulsões, como os casos que tu já referiste. Portanto, retirando essas equipas de equação, o Farense foi a equipa que permitiu mais remates ao adversário, ao Casa Pia neste caso, e portanto percebem-se aqui grandes fragilidades que são boas para um Porto que, e nós trouxemos estes dados, também não foi muito impressionante em Moreira de Cónegos. O Porto, aliás, só criou 0.7 golos esperados, ou seja, um golo esperado. Foi um modesto 11º lugar no ranking dos golos esperados, o que traduz alguma dificuldade do Porto, apesar das muitas soluções que tem para o ataque neste momento. A mais recém-contratada até ficou na bancada, o Navarro, mas o Porto não conseguiu criar uma avalanche de situações que provavelmente desejaria. Aliás, metade dos remates do Porto, 8, esses que estão aí destacados, foram feitos de fora da área. O Porto fez 16 remates, 8 tentativas foram feitas de fora da área. Portanto, costuma ser mau sinal, né? Quando uma equipa remata muito longe, normalmente é sinal de que não está a ter soluções para rematar. A não ser que nessa equipa joga o Bruno Fernandes, normalmente é mau sinal, ou é sinal da tal dificuldade em criar situações no último terço. Bruno Fernandes é um bom exemplo, até porque passou grande parte da carreira em clubes com problemas desportivos, como o Sporting em que jogou, com o próprio Manchester United, e muitas vezes ele teve que rematar mais, se calhar, do que o próprio gostaria, né? Sim. É a solução teve que levar a bola, passar para si próprio e rematar muitas vezes. É um jogador para essas situações. E às vezes já carga também. O Porto está a precisar desse volume. Obviamente estão a chegar novos jogadores, vamos ver se há alguma novidade nesse capítulo nos jogadores utilizados pelo Sérgio Conceição. Há um jogador que nós destacamos aqui, que pela positiva, que foi o PP, que foi o que nós elegemos o jogador da partida frente ao Moreirense, porque foi um jogador que teve que jogar em duas posições e mesmo assim jogou bem em qualquer uma delas, fruto da lesão do João Mário.
e ganham 14 dos 17 duelos. Portanto, é uma aposta completamente ganha pelo Porto. Eu lembro perfeitamente quando o PP chegou a Portugal, já após o Everton Cebolinha ter sido contratado pelo Benfica. No Grêmio, o PP estava na sombra do Everton Cebolinha, e é engraçado perceber como por vezes as coisas acontecem completamente ao contrário. O Everton Cebolinha nunca se afirmou verdadeiramente no Benfica, no próprio Flamengo está a ter muitas dificuldades agora, e o PP pegou destaca para mais um daqueles jogadores, tal como aconteceu com o Corona, em que o Porto consegue contratar um extremo, mas que depois também sai um excelente lateral. Embora, como provavelmente vamos analisar amanhã no Mercado Record, o Porto esteja à procura de alternativas para reforçar aqui este corredor e permitir ao PP atacar mais do que defender. Eu sou da opinião, e um dia pode ser que haja números que mostrem isso. Acho que na maior parte dos jogos que o Futebol Porto tem, na Liga Portuguesa em particular, na Liga Betclic, eu creio que um lateral como PP pode fazer mais sentido do que um lateral mais clássico. Acho que, como muitas vezes Corona jogava como lateral do Futebol Porto, naquelas boas épocas de Corona no Futebol Porto, e era um jogador que dava muito mais à equipa, porque a equipa não precisava de tanta gente para defender, podia ter mais um elemento na manobra ofensiva em. Eu diria que os números te dão razão nessa teoria, porque se nós tivermos em conta, pelo menos nos nossos indicadores, quem é que têm sido os melhores laterais dos últimos anos do futebol português, todos têm mais ou menos essas características. Ou são laterais extremamente ofensivos já por natureza, ou que jogam num sistema muito ofensivo, como acontecia com o Porro, ou então são laterais, ou o Grimaldo, por exemplo, que foi o melhor da época passada para nós, ou então são jogadores que nasceram muito mais ofensivos do que depois vieram a ser e acabaram por ser utilizados como laterais, como o Nuno Santos, que agora renovou com o Sporting, que é um jogador que brilha muito quando analisado estatisticamente. O Corona também teve essa missão no Porto, portanto eu penso que os números acabam por confirmar o que tu dizes, sobretudo nos grandes, como é óbvio. São equipas que passam, e depois tu, quando analisas os heatmaps destes laterais, percebes que eles passam muito mais tempo a somar ações no meio campo adversário do que propriamente no meio campo defensivo dos grandes que defendem. Portanto, as coisas batem certo, sim. Ainda bem. Eu gosto sempre quando os números me dão razão. Há uma coisa. A minha mulher nunca me dá razão já agora. Mas os números às vezes acontecem. Os números estão Pedro, a dar razão. os números desta vez dão razão. Pedro, muito obrigado. Foi a segunda edição do Espião Record, do nosso vídeo de antevisão à jornada. Na próxima semana cá voltaremos para mais uma edição. Espero que tenha sido do vosso agrado, todos. E até breve então. Pedro, um forte abraço. Obrigado, um abraço. Espião Record, com o apoio Betclic.